E aí, beleza? Boas-vindas à Forge College. Olha só, na nossa última lição, mapeando o cenário de pesquisa da Solana, a gente focou em entender de onde vêm os estudos e como organizar toda essa literatura, certo? Bom, hoje a gente vai dar um passo além. A gente vai mergulhar a fundo e sair um pouco da superfície. Pensa nessa explicação de hoje como um verdadeiro kit de ferramentas forense, tipo de detetive mesmo, para avaliar criticamente as alegações acadêmicas dentro da Web3. A ideia aqui não é só ler os artigos, é interrogar cada um deles. Bora lá? E para garantir que a nossa investigação faça sentido e siga uma linha bem lógica, esse aqui é o nosso plano de voo. 1. O contexto da pesquisa. 2. O modelo forense. 3. A ponte metodológica. 4. Como avaliar os tipos de evidência. 5. Um estudo de caso prático. E 6. Nossa conclusão. Esse é o roteiro exato para você parar de aceitar tudo o que lê e começar a verificar cada afirmação como um investigador de verdade. Então vamos começar pela seção 1. Contexto, avaliando a pesquisa. Sabe aquela ideia de que só porque um artigo foi revisado por pares ou publicado em um lugar famoso, ele é perfeito? Pois é, esquece isso. A revisão por pares é um sinal verde, claro, mas definitivamente não é uma garantia. O que a gente precisa fazer agora é mudar a chave, é passar daquela simples busca por pesquisas para a interrogação ativa dessas afirmações. Fica de olho aberto porque tem muita especulação disfarçada de metodologia robusta por aí. Um selo de aprovação é um ótimo começo, mas, no fim das contas, a responsabilidade final da auditoria é sua. Isso nos leva à nossa seção 2, o modelo forense. Para avaliar essas alegações acadêmicas com eficácia, ajuda muito a adotar uma mentalidade meio CSI Web3, sabe? Imagina que cada artigo é um relatório de incidente de um crime. E toda investigação tem 3 pilares fundamentais. Primeiro, a narrativa, que é a alegação central, basicamente o que os autores juram que aconteceu. Segundo, as evidências, que são os dados empíricos coletados, tipo as provas físicas lá na cena do crime. E o terceiro é a cadeia de custódia. Essa é a metodologia, é o rigor que garante que a prova realmente sustenta a história. Se essa cadeia quebrar, bom, aí a evidência perde absolutamente toda a validade. Seguindo em frente, vamos para a seção 3, a ponte metodológica. Já que a gente mapeou as partes desse nosso crime, chegou a hora de inspecionar detalhadamente como os autores tentam conectar aquela alegação super ousada aos dados concretos que eles coletaram. E olha, é exatamente nessa ponte que a estrutura costuma balançar. Avaliar essa ponte metodológica é pegar uma lupa e tornar todas as dependências ocultas totalmente explícitas. Trata-se de olhar para o design do experimento, para os testes de base, para as estatísticas e se perguntar: peraí, essas ferramentas realmente aguentam o peso da alegação central? E é no meio dessa travessia que a gente esbarra na diferença crucial entre a validade interna e a validade externa. Pensa comigo, um experimento todo controladinho rodando num simulador isolado pode funcionar perfeitamente, garantindo a validade interna. Maravilha! Mas a grande pergunta de $1 milhão na nossa investigação é a validade externa. Será que esse mesmo resultado maravilhoso se sustenta no caos absoluto sob condições hostis e imprevisíveis da mainnet da Solana? Porque um laboratório calmo e bem comportado é uma coisa, a selva do mundo real é outra completamente diferente. O que nos traz à seção 4, avaliando tipos de evidência. Agora que já chegamos à ponte, vamos abrir a nossa maleta de ferramentas. A gente precisa saber como fazer um interrogatório cruzado de cada tipo de evidência que aparece na literatura da Solana. Por exemplo, simulações isolam as variáveis, que é uma beleza, mas tem um álibi super furado na hora de captar o tráfego realístico e agressivo da rede. Testnets são ótimas para trazer aquele peso do mundo real, mas a repetibilidade é bem limitada. Provas formais oferecem garantias com precisão cirúrgica, mas muitas vezes usam suposições simplificadas que não existem na vida real. E os estudos de caso têm um contexto prático riquíssimo, mas é quase impossível de generalizar. Resumindo, cada prova tem o seu superpoder, mas também o seu ponto cego característico. Então, para julgar se essas provas são íntegras mesmo, você tem que analisar 3 eixos de força principais. Primeiro, a qualidade dos dados empíricos, como o tamanho da amostra e se os dados brutos estão disponíveis. Segundo, a robustez metodológica. Será que usaram bases justas para comparar? Reportaram a incerteza? E terceiro, a coerência teórica. O modelo bate de verdade com o mundo real? Fica o aviso amigável aqui. Não cai no papo de uma teoria super elegante se os dados empíricos por trás dela não forem estatisticamente sólidos, tá? Teoria sem dados robustos é só uma ficção muito bem contada. Beleza, seção 5 na tela, estudo de caso prático. Chegou a hora de colocar o nosso chapéu de detetive para trabalhar de verdade.
Vamos investigar um suspeito hipotético aqui, um artigo que propõe um novo mecanismo de escalonamento chamado FastSCAD. Lendo a declaração deles, a gente encontra a alegação de que ele reduz a latência de confirmação mediana, mas, olha o detalhe final, sob condições de alta carga. Essa é a restrição. A alegação não funciona em qualquer cenário universal, ela tem um limite bem estrito. E aí o artigo joga o seu grande trunfo na mesa, uma redução gigantesca de 40% na latência. À primeira vista, esse número soa impressionante, né? Um verdadeiro milagre pronto para revolucionar a rede inteira. Mas é aqui que a gente aperta o cerco e faz as perguntas difíceis. Onde é que estão as provas reais por trás desses 40%? Falar em redução na latência mediana esconde muita coisa embaixo do tapete. Cadê as métricas de variância? Onde estão os intervalos de confiança? E principalmente, qual foi o escalonador básico, o baseline, que eles usaram para comparar? Porque cá entre nós, se a comparação foi feita contra um sistema todo mal configurado de propósito, qualquer ganho medíocre vai parecer algo de outro mundo. E quando a gente cava só um pouquinho mais fundo, as armadilhas escondidas na metodologia começam a aparecer. Muitos desses ganhos absurdos dependem de suposições que eles simplesmente não te contam. Nesse nosso caso do FastSCAD, a pesquisa assume que todos os validadores têm uma performance perfeitamente homogênea e que o tráfego da rede é super amigável sem nenhum ataque. A gente tem que expor isso. Na vida real da Solana, a distribuição geográfica e o tráfego hostil poderiam simplesmente pulverizar toda essa suposta vantagem. E, finalmente, vamos para a nossa seção 6. Conclusão e próximos passos. É aqui que a gente pega todo esse nosso ceticismo e transforma na ferramenta definitiva da investigação, o checklist forense. Ele é o seu guia prático passo a passo. Vamos lá. Reafirmar a alegação e o escopo. Identificar o tipo de evidência. Verificar os controles. Checar toda a parte estatística. Listar as posições escondidas e, o mais importante de tudo, projetar uma etapa de replicação. A ciência não é sobre ficar de braços cruzados reclamando que o artigo dos outros tem falhas, tá? É sobre propor um teste real e concreto para comprovar ou refutar a descoberta de uma vez por todas. Com esse checklist preenchido, a sua última tarefa é dar o veredito. A gente vai atribuir um nível de confiança baseado puramente na integridade da metodologia. Uma cadeia de custódia fraca, onde o código nem está disponível, isso resulta instantaneamente em confiança baixa, por mais que os dados pareçam bonitos. Confiança média vai para quando temos boas evidências, mas aquelas suposições não foram bem testadas. Agora, confiança alta. O selo de qualidade verdadeiro é reservado para os métodos robustos, transparência total nos dados e passos de replicação claríssimos. E olha, avaliar as metodologias de pesquisa com todo esse rigor forense não serve apenas para derrubar artigos ruins. Serve para fortalecer e tornar o ecossistema Web3 inteiro muito mais resiliente e confiável. Afinal, a pergunta que fica é a seguinte: na próxima vez que um artigo prometer revolucionar a rede com uma métrica milagrosa, você vai cair no truque ou vai ser o detetive que desvenda o caso? Essa foi mais uma explicação conduzida pela Forge College. Para você continuar afiando o seu instinto investigativo e explorar muito mais sobre o Web3, não esquece de dar uma passada no nosso site, forge.college. A investigação nunca dorme, hein? Até a próxima!